Muito boa tarde a todos e todas. Estamos hoje no 8º dia da lua nova, no qual faremos uma síntese dos elementos dedicados à reflexão sobre a nossa personalidade. E por que será que este tema é um tema tão difícil? Tratar da nossa personalidade, por que será que é assim difícil? Bom, vamos recordar que no século IV, Platão criou aquela ideia do mito da caverna, que a gente precisa desvendar a realidade para a gente chegar à verdade. Há uma aparência de verdade e há uma verdade mais profunda. Imagine agora no mundo de realidade virtual. No contexto que viveu Platão, isso já era um desafio, a gente chegar à verdade. Imagina agora que tem mais essa camada da verdade, da realidade virtual. Então, se você está enfrentando esse desafio, eu posso dizer que você é uma pessoa incomum, você é uma pessoa corajosa, porque quando é colocado esse tipo de problema, eu acho que o reflexo natural é dizer que está tudo bem e que não tem nada para ser trabalhado. E como bem diz um amigo meu, nós não somos uma unidade homogênea. Nós somos mais parecidos com uma cidade, que depende de vários elementos para a gente se constituir. Então são vários mecanismos que influenciam para sermos a pessoa que nós somos. E aí essa busca é uma busca bastante desafiadora, assim como quando você se propõe a organizar algo que você sabe que é difícil de organizar, a tendência natural é a gente ir postergando, a gente vai deixando para lá. Não, minha casa tá tudo bem do jeito que tá. A gente sabe que dá muito trabalho arrumar. E além disso, a gente tem aqui essa estrutura que foi, como já mencionado aqui em vídeos anteriores, proposta por Freud, que nós temos o id, o ego, o superego, e muitas coisas de quem nós somos está lá na profundeza do id, que a gente viu na semana passada, na semana da lua minguante. Muita coisa do que nós somos está lá nas profundezas do id. E isso acontece, como explica Freud, porque o cérebro tem esse mecanismo de nos proteger, de não causar essa ansiedade, essa angústia, de nós termos consciência de tudo que nós temos para lidar, para a gente ter uma vida saudável. E aí vai aparecer de novo aqui, ao longo dessa apresentação, a metáfora do jardim. Um jardim, para ele estar bem, para ele estar bonito, a gente tem que continuamente, eu diria até que diariamente, a gente tem que cuidar dele. Um dia sem cuidar do jardim, ele começa ele ficar desorganizado, começa a dar problemas, e quanto mais problemas ele acumula, menos vontade a gente tem de arrumar. Parte desse exercício de autoconhecimento, autoaprimoramento, é entender que a vida é difícil e continuamente, diariamente, a gente tem que fazer algo para que essa dificuldade não vá se acumulando, a ponto da gente perder a vontade de mexer em qualquer coisa. Então tá, estamos no 8º dia da lua nova, e ontem, no vídeo de ontem, eu já antecipei que o mecanismo de busca associado à inteligência artificial apresentou uma definição do método Melagre. Eu vou ler aqui para vocês. O método Melagre é um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que utiliza um diário para registrar reflexões diárias, organizado de acordo com as fases da lua. Ele incentiva atividades terapêuticas e integrativas,
focando em melhorar a vida do indivíduo através da reflexão e do registro de pensamentos, insights e gratidão. O método é composto por práticas diárias de aproximadamente 30 minutos e sugere o uso de ferramentas como um diário estruturado e a adaptação do processo às necessidades pessoais. Eu gostei dessa definição que foi oferecida pelo mecanismo de busca associado com inteligência artificial e continuando. Características do método Meliagra. Ferramenta principal, um diário para anotações diárias que inclui reflexões sobre o dia, atividades, insights, planos, gratidão e melhorias. Estrutura, baseado nas fases da Lua, com atividades e reflexões adaptadas a cada fase lunar. Adaptação, o método é flexível e pode ser adaptado às necessidades individuais. Integração, sugere o uso de inteligência artificial para auxiliar nas reflexões. Foco, autoconhecimento, resiliência e busca por uma vida plena. Abordagem, integra elementos da ciência e psicologia positiva. Tempo de prática, cerca de 30 minutos. E aí eu aproveito essa definição aqui para comentar esse ponto aqui, eu acho que é o mais polêmico. Sugere o uso da inteligência artificial para auxiliar nas reflexões. Eu gostei do jeito que ficou aqui. Sugere para auxiliar as reflexões, então o uso aqui da inteligência artificial não é nada definitivo, é para você fazer uma primeira abordagem de alguma questão que você tenha, você tira as dúvidas sobre o quanto as ideias do método são aplicáveis ao bem-estar e ao seu bem-estar. Então eu acho que está bom do jeito que está. Então que fique patente aqui que a inteligência artificial não dará respostas definitivas, mas numa primeira abordagem eu de fato recomendo o uso crítico da inteligência artificial para o seu percurso de bem-estar. E, como tenho falado nos vídeos anteriores, o método ele pressupõe que você encontre num calendário lunar que lua nós estamos e que dia nós estamos. Estamos aqui no dia 28. Você que está vendo esse vídeo de repente no futuro, você vai encontrar a listagem do método de acordo com as fases da Lua, independente do mês, independente do ano. Então, 8º dia da Lua Nova, independente do ano, independente do mês que você quiser, que você estiver, a sugestão do método será a mesma. O método ele é estático por um lado, tem lá os itens de 1 a 8 em cada lua, eles são estáticos, mas dependendo do mês e do ano que você tiver, pode ser que a lua nova tenha 7 dias, pode ser que tenha 8 dias, pode ser que tenha até 6 dias. Então, ele tem uma parte que é estática e uma parte que é adaptável. Você consulta a partir do dia que você está, independente do ano que seja, independente do mês que seja, você vai encontrar no método a sugestão da reflexão do dia para inspirar você fazer esse trabalho de autoconhecimento e esse trabalho de autoterapia através da escrita terapêutica. O método, como eu disse no vídeo ontem, ele sugere ideias para inspirar você, mas ele é personalizado. Você vai escrever aquilo que faz sentido para você e para o seu bem-estar. Mas por fim, encontramos que estamos na lua nova, no 8º dia, e aí a gente vê lá que o 8º dia sugere que a gente faça uma síntese de todas essas ideias que foram trabalhadas aqui ao longo da semana. Então agora eu vou me deter aqui em todos esses itens para a gente ter uma visão geral do que foi trabalhado nessa lua nova. Então no primeiro dia foi behavior cura e metapsiquia. Colocando em termos bem simples, a gente se curar com hábitos, a gente usar o que a ciência identificou, que nós somos seres adaptáveis, bastando a gente se programar, a gente repetir alguns comportamentos, a gente adquire novos hábitos, então usar isso a nosso favor para a gente se curar de hábitos que nós não queremos mais ter, behavior cura.
Metapsiquia é você sair de pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, que você sabe que não faz bem para você e só depende de você mudar. E você cria estratégia para sair de pensamentos ruins. Segundo dia, desenvolvimento estratégico e ouvir. Desenvolvimento estratégico é você se organizar de maneira estratégica para vencer os desafios da vida, às vezes desafios no trabalho, às vezes desafios de relacionamentos, às vezes desafios pessoais, você pensar em estratégias, a metáfora que eu usei é do afiar o machado. Ouvir é você diminuir a distância entre a pessoa que você acha que você é e a pessoa que você é. Você tomar consciência que nada impede você de se tornar a pessoa que você gostaria. Você se tornar a sua melhor versão. Então, primeiro você visualiza como que é essa pessoa que você gostaria de ser e depois, claro, vai usar vários elementos aqui dessa lua para concretizar essa mudança de personalidade. O terceiro dia originalmente chamava-se música e natação, mas depois eu mudei os termos, porque o que é importante aqui para o bem-estar é você trabalhar a motricidade fina, seja com música, seja com costura, seja com pintura, seja com escrita, você encontrar alguma atividade de motricidade fina, porque ela vai ajudar tanto a sua coordenação, a sua motricidade física, quanto o seu desempenho neurológico, seu desempenho mental. É por isso que ela está aí. Suar a camisa é a mesma ideia, é você realizar atividades físicas não somente para o seu físico, mas também para a sua cabeça funcionar melhor. Quarto dia, cultivoterapia e habitopraxia. Cultivoterapia é uma ideia parecida com aquela de hortaterapia, que é você ter contato com a terra. Como a gente está elaborando um método de bem-estar integral, essa ideia de cultivoterapia não se restringe ao cultivo literal, o cultivo de plantas, mas também um cultivo abstrato de cultivar amizades, cultivar bons hábitos. E habitopraxia é a sua organização para criar novos hábitos. E aí primeiro você define se você está precisando eliminar algum hábito que não é bom para você, que te faz mal, ou se você está no ponto que você vai incorporar algum novo hábito na sua vida. E aí você primeiro define esse hábito, define um tempo de prática e vê como isso funciona para você. Eu lembrei de um pensamento do imperador Marco Aurélio e ele diz mais ou menos o seguinte: hoje as pessoas olham para você e percebem que você não está bem, mas se aprume, se organize, tome as rédeas da sua vida e em pouco tempo as pessoas que te chamam de animal vão te chamar de Deus. A mudança significativa e profunda na nossa personalidade, ela começa com uma deliberação mental. A partir dessa deliberação mental, um dia de prática já vai fazer diferença. Imagine uma semana de alguma prática saudável. Isso já é perceptível. Se eu não estou enganado no pensamento do Marco Aurélio, que eu vou encontrar em algum momento, eu tentei achar aqui, mas não achei. No pensamento do Marco Aurélio, ele diz que uma semana é suficiente para as pessoas perceberem que você mudou. Os estudos sobre o hábito diz que o tempo pode variar de 21 a 254 dias. Não importa o que diz os estudos, importa o que funciona para você. Mas eu garanto que uma semana de prática focada já é perceptível que você sai de um estágio e avança. Para ele se consolidar, talvez precise sim de mais dias para ele virar um hábito, mas poucos dias de uma deliberação firme já faz grande diferença na nossa personalidade. Potencializar vocações e zelo é o que aparece no quinto dia. Aí a gente conversou que para a gente potencializar
os nossos dotes, nossas habilidades, nossas vocações, nossas predisposições, a gente primeiro precisa definir quais são, a gente precisa ter claro quais elas são, para a gente não perder energia, é o que é dito nesse dia, para a gente não perder energia com atividades que não dizem respeito a nós. Às vezes a gente entra num tipo de atividade por modismo, por influência de outras pessoas, mas aquilo não faz bem, não combina muito com a pessoa que nós somos. Então aqui é para a gente parar, pensar quais são as nossas inclinações, investir nelas, tomando como pressuposto que a gente não tem muitas habilidades, a gente não tem tantas vocações assim, com algumas exceções. Deve, claro, existir algumas pessoas que têm muitas habilidades. A pessoa, ela é uma multitasking, ela é polímata, tem um monte de conhecimento. Mas se você é uma pessoa comum, que é a maioria das pessoas não tem tantas habilidades que elas se destacam. Aí você foca nas habilidades que dizem mais respeito à pessoa que você é. E zelo é essa virtude que a gente conversou, que quando o zelo ele é executado da sua melhor maneira, ele ajuda a gente a ter sorte na vida. Porque aí o zelo está aqui relacionado com a diligência, a dedicação, é você estar compenetrado nas atividades. E tem o zelo ruim, que é o apego, é você ser materialista, é você ser invejoso, egocêntrico, que aí não é o que nós buscamos, logicamente. O sexto item do sexto dia lembra a gente que as dificuldades são inerentes à vida e que a gente precisa criar um mecanismo, um método de aprender a superar crises, porque elas virão. Já podemos esperar que elas virão. E proatividade também é uma virtude de ter essa iniciativa, e foi simbolizado com a prática de arrumar a cama, e aí ficou muito bem esclarecido que arrumar a cama de fato é um hábito saudável, mas o bem-estar não se resume a isso. Se você conseguir que o hábito de arrumar a cama influencie outros hábitos a partir desse princípio de proatividade, ótimo. Então tá, proatividade. Ontem a gente viu estudo e planos a médio e longo prazo. Esse estudo pode ser tanto um estudo seu, íntimo, da sua personalidade, quanto um estudo temático de assuntos que, na verdade, vai te aproximar de outras pessoas que também desenvolvem estudos a partir da curiosidade, a partir da sua predisposição em lidar com alguns assuntos, e planos a médio e longo prazo, que também é uma pergunta incômoda, como eu disse, a gente responder quais são esses planos que nós temos para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Ontem mesmo eu estava fazendo esse exercício, é um exercício incômodo, mas costuma fazer diferença. E hoje estamos aqui no 8º dia para a gente fazer essa análise geral de todos esses elementos e cumprir o método que pressupõe aqueles 5 passos que a gente tem visto nos vídeos anteriores. O primeiro, você identificar o dia, a lua, que dia nós estamos da lua. E hoje, como o método sugere uma síntese, a gente tentar ver o que todos esses itens têm em comum. E aí, de maneira resumida, eu entendo que eles tendem a promover uma transformação pessoal, progressiva e estruturada, trabalhando desde a base psicológica e comportamental até a realização de objetivos e o fortalecimento de virtudes. Você vai chegar à sua conclusão de qual é a síntese desses elementos, do desenvolvimento da personalidade. Aí é o que você vai fazer no ponto 1. Ponto 2, 3, 4 e 5 é igual todos os dias. O ponto 2 é você cumprir o que seria um diário convencional, descrever como foi o seu dia, e preferencialmente ilustrar com desenhos. O ponto 3, colocar insights e projetos. O ponto 4, você preencher o gráfico de pizza com os 15 itens da lua nova. É para fazer isso diariamente, para você comparar os índices. E por fim, no item 5, para você escrever o que tem para melhorar e o que tem para agradecer. A minha hipótese é que ao fazer isso, você já inicia essa
predisposição, essa iniciativa proativa de fazer algo saudável por você, de você refletir sobre sua vida, de você refletir sobre o seu bem-estar, e a minha hipótese é que isso vai funcionar como uma bola de neve, isso vai influenciar outras atitudes virtuosas na sua vida. E como eu disse, no final da lua minguante, e fazendo essa síntese também, eu fiquei pensando como que eu poderia organizar esses diferentes elementos da semana passada, foi da lua minguante, agora me coloca esse mesmo desafio de ver se há alguma organização que a gente pode estruturar esses elementos em blocos. E aí o que eu cheguei aqui são nesses 4 blocos aqui. O primeiro, que é um bloco de correção de rota, porque essa representação aqui é para superar crises, e essa representação aqui é o behavior cura. Então, esse primeiro ponto parte do pressuposto que nós vamos enfrentar dificuldades, que nós já carregamos cargas que vêm da nossa história, da nossa genética, dos nossos traumas, às vezes até por conta de imposições culturais que trazem algumas ideias que fazem mal para a gente. Então esse primeiro bloco seria um bloco de purificação, da gente se limpar dessas influências que não dependem tanto de nós, que a gente adquiriu de outras pessoas, da nossa cultura. Então tem esses 2 elementos aqui que eu chamaria de elementos de purificação. Esse outro bloco aqui são de mudanças mentais. Da gente, uma vez que a gente se purificou, a gente faz uma reformulação aqui. Eu fiquei me perguntando se aquela ideia de programação neurolinguística tem a ver com esse bloco aqui. Parece que sim. O que os coaches chamam de programação neurolinguística é a gente reformular ideias e deixar de reproduzir ideias que nos fazem mal. Então, sim, esse segundo bloco é de reformular ideias para uma prática saudável, que é o que virá no terceiro momento. E aí, só recapitulando quais são essas ideias aqui, essa primeira aqui é do eu vir, é a gente mentalmente definir que pessoa que nós queremos ser, sair dessa ilusão de que nós somos um tipo de pessoa. E aí é um pouco desse mecanismo de auto-engano psicológico, de você se convencer que está tudo bem. Então, calma lá, mais consciência, mais humildade. Nós não somos essa pessoa que nós imaginamos ser, mas o que a gente pode fazer para virar a pessoa que nós gostaríamos de ser? Como que é essa pessoa? É o eu vir. Essa outra representação aqui é para justamente a gente mapear as nossas vocações, a gente focar a energia, é um processo mental também. Essa outra representação é planos a médio e longo prazo, também é mental. Essa aqui das 2 nuvens é a representação do metapsiquia, é você sair de pensamentos intrusivos e negativos, é algo mental. Desenvolvimento estratégico também é mental. É claro que a gente pode usar ali um papel, fazer uma representação, um gráfico, mas é mental. E aí esse outro bloco seriam de ações, de execução de hábitos. Aí o primeiro aqui é cultivo-terapia, que é ter o contato com a terra, exercício aeróbico intenso, que no meu caso é a natação, aí motricidade fina, que no meu caso é a música, mas isso aqui é adaptável. Essa representação aqui é do hábito praxia, da gente criar mecanismos, primeiro mentalmente, mas depois colocá-los em prática, então realizar esses hábitos. E este último aqui é o hábito do estudo, que não precisa ser um estudo acadêmico, pode ser um estudo pessoal, como a gente viu que o próprio filósofo Montaigne, ele entendia que tudo que ele escrevia sobre os outros filósofos, sobre a realidade externa, passava pelo óculos dele mesmo. Ele é o intermediário para analisar a realidade. Então, na obra dele, Meditações, ele era o assunto de pesquisa dele,
e este estudo aqui prevê que este estudo pode ser do próprio indivíduo ao invés de um tema externo. Então tá. Então, esse primeiro subgrupo aqui é da gente se purificar. O segundo subgrupo é da gente reformular a nossa organização mental. O terceiro é de colocar em prática hábitos saudáveis. E, por fim, é o desenvolvimento de virtudes, porque uma delas aqui é a proatividade, que é uma virtude, é uma qualidade moral e mental, e o outro é o zelo, que é, como a gente viu, a criação de uma personalidade, ela depende do zelo. E se esse zelo for aquele zelo deturpado, essa ideia de que você é super zeloso vai te transformar num egocêntrico e não numa pessoa virtuosa. Então, cuidado com esse zelo. Para a gente saber se o nosso zelo é bom ou ruim, é muito bom, seria um hábito saudável a gente conversar com as outras pessoas e compartilhar o que está acontecendo na nossa vida e aí ouvir a opinião delas também, se o nosso zelo é um zelo de apego ou um zelo de virtude. Então a gente já viu que o método prevê aqui essas 5 atividades simples que podem ser feitas rapidamente e estamos concluindo hoje essa semana de reflexões sobre a nossa personalidade. Estamos concluindo hoje o 16º vídeo dessa série e se vocês têm acompanhado diariamente, estão percebendo que eu estou criando esse hábito de fazer vídeos. Eu sempre gostei muito de fazer vídeos, é uma coisa que me realiza, me faz bem, mas jamais fiz diariamente tantos vídeos e está sendo um exercício e tanto, para mim está sendo uma experiência única. E aí, para resumir essa ideia do que nós vimos essa semana, eu trouxe aqui 2 pensamentos filosóficos, um do Voltaire, que é uma conclusão dessa obra dele, o Cândido, que diz essa ideia que foi muito repetida: il faut cultiver notre jardin. É necessário nós cultivarmos o nosso jardim, que aí eu já expliquei aqui que se a gente quer viver de uma maneira saudável, a gente tem que aceitar essa ideia de que a manutenção é constante, para não dizer diária. Uma casa, a minha casa, para ela ficar arrumada, eu tenho que arrumar ela todos os dias. E essa metáfora da casa vale para a nossa personalidade. Então, a gente se convence por um mecanismo de proteção de que está tudo bem, mas para estar tudo bem, a gente tem que continuamente cultivar o nosso jardim. E aí um outro pensamento aqui do Marco Aurélio: é ridículo não tentar evitar tua própria maldade, o que é possível, e em troca tentar evitar a dos demais, o que é impossível. Muitas vezes, na busca do bem-estar, a gente se convence que o obstáculo é externo, que o obstáculo são as outras pessoas. E nessa semana a gente viu que há muito trabalho a ser feito para a nossa personalidade brilhar. E aí estamos neste desafio. Concluímos na lua minguante a reflexão sobre os elementos estruturais, concluímos hoje sobre os elementos pessoais e iniciaremos amanhã a reflexão sobre como viver de maneira mais saudável do ponto de vista social. Então é isso, aguardo vocês amanhã. E o primeiro item que veremos amanhã é silêncio e integração. Como que esses elementos são estruturais para uma vida social saudável. E para todos vocês que estão acompanhando até este momento, eu parabenizo a dedicação, a coragem de vocês de enfrentar os desafios de lapidar a própria personalidade, que eu bem sei que não é fácil, mas vale muito a pena pagar esse preço, porque os benefícios, eles valem a pena, a gente se sente muito bem
de enfrentar esses obstáculos e sair da inércia, sair dessa resposta cômoda de que está tudo bem e assumir a responsabilidade de cuidar diariamente do nosso jardim para que realmente fique tudo bem. Tá certo? Então, muito obrigado por acompanharem até aqui e tenhamos todos um bom dia. Um abraço.